Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos, a todas, você que nos assiste pelas redes sociais. Parabéns aos flamenguistas aí, mas parabéns também aos palmeirenses também que valorizaram muito essa conquista do time do Flamengo. E como nós dispomos de um tempo muito bom ainda para falar sobre as Escrituras Sagradas, eu queria ler com vocês um texto, 3 versículos que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Seu João está aí, seu João, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 21, 22 e o verso 23. Eu já falei com os irmãos uma vez sobre essa palavra, mas eu gostaria de revisitá-la nessa manhã. Diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Verso 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém. Irmãos, eu queria começar esse momento nosso discorrendo sobre esse texto em ordem inversa. Porque hoje nós vamos falar muito sobre contradição. O nosso desejo é que, ao caminhar na igreja, caminhar na fé, que as coisas todas aconteçam segundo a lógica humana, segundo a nossa lógica, segundo a nossa noção de juízo e de justiça. Nós temos um texto aqui que ele é, no mínimo, provocativo. No mínimo, provocativo. E eu começaria dizendo que o próprio texto, quando ele diz: você não cogita das coisas de Deus, mas nas coisas desse mundo, Jesus usa uma expressão agressiva contra Pedro. E aqui eu lanço a provocação. No próprio Evangelho de Mateus, quando os soldados chegam para prender a Judas, e Jesus pergunta para ele: a que vens, amigo? Não é assim? Nós lembramos disso pelo texto, lembramos pelos filmes que nós assistimos e pelos comentários. Mas agora nós estamos diante de um texto onde nós vemos a pessoa de Jesus chamar Pedro, ou fazer uma referência a ele por Satanás. Provocativo isso aí, não é, irmãos? Pedro, Satanás. Judas, amigo. Você já agradeceu a Deus hoje pelos seus inimigos ou não?
Então deixa eu conduzir o seu pensamento. Você que é comerciante, empresário, já agradeceu a Deus pelos seus concorrentes ou não? Amados, nós temos muitas vezes uma visão muito literalista da Bíblia. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso pode confundir a nossa mente ao fazer uma análise do texto em que estamos lendo. Judas cumpriu um propósito forte na vida de Jesus. Porque a grande preciosidade está na pessoa que está do nosso lado, que nos ajuda a cumprir o propósito de Deus. Os tapinhas nas costas, os sorrisos, nem sempre nos ajudam. Mas nós precisamos entender que em todas as situações há uma coisa chamada soberania de Deus. Em todos os momentos das Escrituras Sagradas e da nossa história e da história da humanidade, nós nos deparamos com aquilo que é a soberania de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Houve um chamado para o Filho de Deus. E o chamado para ele não era salvar a própria vida. Ele mesmo diz: eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Eu não estou aqui fazendo uma campanha para que você passe a apreciar o seu inimigo, mas o que eu quero trazer a reflexão nessa manhã é que eu e você precisamos de compreender que há um propósito eterno de Deus para as nossas vidas. E nesse propósito, se for necessário, Ele vai levantar Faraó e vai endurecer o coração de Faraó, para que a glória dele seja manifestada. Esse texto nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto nos ensina que Jesus não gosta de vítimas. Jesus não aprecia a nossa condição de nos colocarmos de vítimas diante da sociedade, diante do meio político, diante da nossa família, diante, não importa de quem seja. Pedro, quando ele diz: Senhor, de modo nenhum isso te acontecerá, é porque os valores que Pedro tinha até aquele momento ali não eram valores que projetavam para o mundo espiritual, mas para o mundo natural. Olha, veja bem, um homem que passou por essa terra fazendo curas, ressuscitando mortos, ensinando e amando. Jesus adverte Pedro: olha, eu te chamei para te colocar por cabeça e não por
cauda. Eu trago isso à reflexão, irmãos, porque às vezes o nosso coração está muito entristecido e angustiado, mas nós não percebemos que muitas vezes nós estamos nos colocando na condição de vítimas, e Deus nos chama a ser protagonistas da nossa própria história, não como vítimas. Hoje, lendo Colossenses pela manhã, eu vi que Jesus, ele humilhou Satanás, triunfando dele aonde? Na cruz. Ele diz, Jesus se referindo a Pedro, para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Primeira lição: não saia desse lugar como uma vítima de quem quer que seja. Não faça isso. Seja homem, seja mulher, aprenda a lidar com o contraditório, porque ele vai nos treinar, vai nos dar força. Jesus amava Judas? Com certeza. Ele odiava Pedro? Não. Quando ele faz referência a arreda-te de mim, Satanás, ele não estava fazendo uma referência ao CPF de Pedro, mas a atitude de Pedro, que era contrária ao propósito de Deus. Certa vez, da própria célula, nós ouvimos uma palavra muito interessante de uma irmã, e essa palavra falava sobre a dracma perdida. A dracma fala de valores. Nós sabemos, em boa medida, tudo o que nós precisamos fazer, como fazer e quando fazer. Mas às vezes nós traímos os nossos próprios valores que Deus colocou dentro de nós e nos projetamos para o outro lado. E quando nós fazemos isso, nós traímos a nossa própria consciência. E é tão interessante isso, porque os judeus prezavam muito pela literalidade dos mandamentos, e o apóstolo Paulo fala, olha, judeu é quem o é de coração, e não de carne. Diante do aperto, diante da má notícia, Pedro naquele momento, ele começou a perder um pouquinho o senso de propósito e de soberania de Deus. Percebam bem, quando nós falamos o verso 21, e o irmão pode projetar aí para nós o verso 21 desse capítulo 16 de Mateus, diz assim, olha, daí em diante Jesus começou a ensinar e demonstrar que era necessário que ele fosse entregue nas mãos dos principais religiosos, sacerdotes, anciões,
e sofresse muito, e morresse, e ressuscitasse. Presta atenção nessa expressão, depois desse tempo, ou a partir daí, ou a partir de então, que é como começa o verso 21, conforme tiver a sua tradução. Há um momento em que Jesus ele precisa trazer uma mensagem para aqueles discípulos, mas há aquele tempo pré-determinado para isso. Por quê? Se nós voltarmos um pouquinho antes, ele tem aquele diálogo: quem dizeis o povo aí que eu sou? Uns dizem que é João Batista, um dos profetas, etc, etc. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque quando Pedro tenta preservar a integridade física de Jesus, ele está desprezando a natureza divina do Cristo. Pedro, ao demonstrar um aparente cuidado com a carne, com o CPF de Jesus, ele está naquele momento que isso é em ato contínuo, colocando em dúvida aquilo que ele mesmo tivera como revelação, que ele estava diante do Messias. A palavra Cristo, ou Christos, é Messias, ou enviado, ou escolhido, ou ungido. Sabe, irmãos, as circunstâncias são um perigo para nós. Quando nós abrimos a nossa reunião, nós citamos o último versículo do Salmo 118, que diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. E eu dizia na abertura da reunião que Deus não é bipolar. Deus não é movido pelas circunstâncias, nós somos. Mas que o mesmo Deus que estava lá quando você teve a primeira experiência espiritual sua, é o mesmo Deus que está aqui nessa manhã, entre nós. E que, portanto, Ele não varia. Mas percebam bem, se eu e você somos filhos de Deus, quantos são filhos de Deus aí? Deixa eu ver aqui. Nós trazemos em nós, ou devemos trazer em nós, a genética espiritual do nosso Pai. Ele diz: tu não cogitas das coisas de Deus. E muitas vezes, diante do aperto, diante até do prazer, nós cogitamos das coisas que são desse mundo. Queridos, se você deseja ser uma pessoa que vai vencer nessa história, prepare-se para a perda. Jesus falou assim: olha, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la.
Mas aquele que perder sua vida por amor de mim, esse a encontrará. E caminhando para o final da nossa reunião, está quase na hora de afogar o frango, irmãos. Podemos chamar os irmãos do louvor para já ir. Mas eu queria tocar no outro ponto extremamente nevrálgico dessa passagem. A Bíblia diz, no verso 21, que desde então, ou a partir daquele momento, ou a partir de então, Jesus começou a ensinar e demonstrar que era necessário que ele fosse entregue. Queridos, isso fez parte e é parte de uma profecia bíblica. Mas na restauração da nossa história, às vezes nós teremos que ser entregues. Será que tem alguém me entendendo aí? Nós precisamos às vezes ser expostos. Esse era o quadro, era um quadro de vergonha. O Messias, o Filho de Deus, ser exposto publicamente. Nós temos muito medo da nossa nudez. E esse é um problema. Eu não me refiro à nudez física. Se os irmãos e as irmãs me entendem, digam amém. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, a primeira coisa que Deus traz ao mundo é luz. E para isso, queridos, muitas vezes se torna necessário o que Jesus está dizendo no verso 21. Ele diz: é necessário que ele seja entregue, que ele sofra, mas também que ele morra. A palavra mais forte que eu já li nas Escrituras Sagradas no início da minha conversão, ela está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. Porque Deus ordenou que o rei Saul mandasse matar os amalequitas. E não era para mandar matar, não era só bandido não. Era para matar de mamana caducano. Era para matar tudo, era para eliminar tudo. Isso para mim foi um escândalo. Porque, irmãos, até então, no ano de 1996, eu tinha uma outra visão religiosa, completamente desconexa com as verdades de Deus. E eu entendi a Bíblia pelo aspecto apenas literal, mas eu não entendia o aspecto moral que estava por detrás das Escrituras Sagradas. Eu li a Bíblia escondido, irmãos, no banheiro. Porque eu não queria que ninguém visse que eu estava estudando alguma coisa que fosse contra a minha religiosidade de então. E, queridos, eu deixava a minha Bíblia escondida em cima da caixa de descarga do banheiro lá do fundo da minha casa,
E durante o horário de almoço eu corria para lá, fechava a porta, eu não queria nem que a minha mulher visse que eu estava lendo a Bíblia. E eu pegava aquele livro e voltava a ler ele. E pasmem, eis que eu estava sentado no trono, lendo 1 Samuel. E Deus começou a me falar: rapaz, tem muita coisa na sua vida que precisa morrer. Algumas mortes, elas são necessárias, porque elas cheiram mal na nossa estrutura espiritual. Outras cheiram mal quando estão saindo da nossa estrutura física. Mas algumas são como pequenas fissuras que começam a minar a nossa vida espiritual. E às vezes, socialmente, para o mundo, nós parecemos as pessoas, quem sabe a quarta pessoa da Trindade. Mas precisamos ouvir do Senhor algo que nos escandalize, que nos tire do eixo, que está tentando nos moer a cada dia. Algumas mortes são necessárias. Algumas mortes se constituem em grandes sementes. Se você lê o versículo 24 do capítulo 12 do Evangelho de João, você vai ver Jesus dizendo assim: olha, se o Filho do Homem caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito. Às vezes a nossa vida, ela começa a brotar diante de uma morte. Não precisa ser uma morte física, não precisa ser uma baixa de um CPF, mas a morte talvez de algo que está nos corroendo por dentro, está minando a nossa integridade espiritual. Quando Jesus, uma criança, um recém-nascido, é apresentado no templo, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, se não me engano, versículo 34, provavelmente, Simeão levanta aquela criança e diz: esse foi colocado por contradição. Não tem como ter uma saúde segundo os padrões desse mundo que se sustente em cima de um espírito adoecido. A Bíblia diz na carta aos Gálatas que o espírito milita contra a carne contra o espírito, e ambos se opõem um contra o outro. Mas também a Bíblia diz na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16: acheguemo-nos, pois, com ousadia ao trono da graça,
para que alcancemos misericórdia em tempo oportuno. Nós viemos aqui nessa manhã para que nós tivéssemos a oportunidade de viajar e fazer a viagem mais longa. Nós falamos sobre isso na célula na quinta-feira. E essa viagem, ela é para dentro de nós mesmos. Porque é muito complicado agradar a dois senhores. E essa é a manhã que nós temos para fazer essa crítica sobre nós. Será que Jesus, ao se referir ao pastor Horácio, diria para ele: arreda-te de mim, Satanás? Porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas desse mundo? É muito conflitante, irmãos, uma vida dupla. Muito conflitante. Por isso, nessa manhã eu te convido a escolher um Senhor para conduzir a sua vida. E se você deseja fazê-lo, fique de pé nesse momento. Nós estamos caminhando para o final. Nós vamos ser conduzidos pela equipe de louvor, e eu queria que você fizesse aí dentro do seu coração uma sondagem. O que precisa morrer? Não espere pela sua própria morte. Não espere. Vamos cantar uma canção juntos. Em nome de Jesus. Ele